eu vou explicando para vocês quais são os 3 pilares do método FOB. O primeiro pilar, para quem ainda não sabe, é a colocação do brinco em si, que através que eu coloco com o próprio brinco, com a pomada anestésica, para que a criança não sinta dor, e também de uma maneira bem humanizada, respeitando o estado comportamental dela. Então, eu falei o primeiro pilar do método FOB, que é a colocação do brinco em si. O segundo pilar, gente, é o empreendedorismo. Por que é importante que as alunas do método FOB tenham noções de empreendedorismo? Porque se vocês vão entrar num mercado novo, é importante que vocês saibam essas nuances do empreendedorismo. Então, por isso que eu incluí esse pilar no método FOB. E isso foi uma coisa que eu fui desenvolvendo, aprendendo com o tempo. A técnica em si de colocação do brinco foi uma coisa que eu desenvolvi por 20 anos, percebendo nuances, reação das crianças, reação da família. Enfim, tudo isso. O empreendedorismo foi algo que eu fui inserida, surgiu uma oportunidade na minha vida. Há 3 anos atrás eu entrei no mundo do empreendedorismo. E assim, foi um aprendizado que não tem preço, literalmente. E um aprendizado que eu trouxe para a vida e eu compartilho isso com as outras pessoas. E decidi sim que uma aluna FOB, método FOB, ela necessita, é extremamente importante que entenda de empreendedorismo. Porque se vocês não tiverem isso, vocês não vão conseguir viver nesse novo mundo, né? Porque é um mundo que está tudo mudando o tempo inteiro e nós aprendemos baseados no sistema do MEC, né? Que não ensina a gente a empreender. Ensina a gente apenas a ser funcionário. E eu não quero aqui que vocês sejam funcionários. Eu quero que vocês tenham o próprio negócio de vocês. Eu quero que vocês sejam livres. Que vocês montem o negócio de vocês e comecem a voar. Eu não quero que ninguém fique embaixo das minhas asas para sempre. Muito pelo contrário. Eu quero que vocês peguem as chaves comigo e comecem a abrir várias portas na vida de vocês e voem, gente. É importante que vocês voem. Eu vou até liberar uma chave aqui, eu adoro liberar chave, é incrível. Eu começo a falar uma coisa, aí chega uma chave. O download dessa não tem jeito. A chave que eu vou entregar para vocês, gente, é a seguinte. Eu acabei de falar que eu quero que vocês voem, né? Então, existe 2 tipos de pessoas. Anota aí que é uma chave, tá? Primeiro eu vou contar uma história para vocês, para depois explicar para vocês qual é esses 2 tipos de pessoas que existem. Existia uma fazenda, tá? Que tinha a parte onde ficavam as galinhas, tá? E as galinhas ficavam ali, muitas galinhas, e jogava-se milho todo dia para elas comerem, enfim, elas viviam ali no meio. Até que um belo dia, um pesquisador pegou um bebê águia e tirou da mãe e colocou ali no terreno das galinhas o bebê águia. Aí, o que aconteceu com esse bebê águia? Apesar dele ser uma águia, ele estava vivendo em terreno de galinhas. Então, esse bebê águia começou a ciscar como as galinhas, a ficar arranhando o chão, procurando minhoca no chão, comendo milho, fazendo tudo que as galinhas faziam. Por quê? Era o meio que ele estava vivendo. Ele estava sendo resultado daquele meio. Até que um belo dia o tempo passou e esse pesquisador ficou observando. E ele não entendia porque era um bebê águia. Ele podia voar. E por que ele não voava? Porque ele estava no meio das galinhas. Então ele começou a acreditar que ele também era uma galinha. Então ele ficava ali comendo minhoca no chão.
O tempo passou, esse pesquisador pegou esse bebê águia e botou a cabecinha dele para o céu e falou: olha para o céu, você é uma águia, você pode voar. Então passava as águias voando, ele forçava e ele olhava, mas ele não acreditava que ele podia voar. Então ele voltava e continuava a ciscar igual galinha. O tempo foi passando, então todos os dias esse pesquisador voltava lá, pegava ele, botava ele: olha para o céu, você é uma águia, você pode voar. E ele não acreditava e continuava ciscando. Até que depois de muitas insistências, todos os dias esse pesquisador ia lá, pegava. Então ele botou o rostinho dele bem virado para o sol, sabe? Olha para o alto, você é uma águia, você pode voar. Aí um belo dia ele pegou e soltou o bebê águia. E o bebê águia, na hora que soltou, ele nunca tinha voado na vida, ele começou a errar até o voo, enfim, mas veio o instinto. Ele era uma águia. Então ele pegou o instinto dele e de repente ele viu uma águia passando e ele modelou o voo da outra águia que passou até que ele começou a voar. E no momento que ele começou a voar, ele percebeu sim que ele era uma águia. Ele não era uma galinha. Ele não precisava ficar ali vivendo em terrenos de galinha. E que conclusão que a gente tira dessa história? Existe muita águia vivendo em meio de galinhas. Talvez, e eu espero que a maioria de vocês aqui sejam águias. E se de repente não estão conseguindo voar como merecem e como deveriam, é porque ninguém ainda pegou e mostrou para vocês o céu e mostrou o quanto vocês podem, que vocês têm o poder de voar, vocês têm o poder de assumir a vida de vocês e de encontrar um outro rumo. Vocês têm o poder de ter o próprio negócio e não ficar a vida inteira trabalhando para os outros. O que eu falo aqui para vocês, gente, não é para ninguém sair pedindo demissão do emprego, mesmo porque o método FOB não vai te dar isso no início, mas vai te dar sim. Vai te dar a possibilidade de uma renda extra, algo que você pode ir começando a movimentar. E uma coisa é certa, vai abrir muito a sua mente, porque se tem uma coisa que eu aprendi no empreendedorismo e que eu levo isso muito forte dentro de mim, é que todas as pessoas são águias, todas as pessoas podem voar. E eu não quero ninguém debaixo das minhas asas para sempre, eu quero ver vocês voando. É por isso que eu faço todo esse movimento, é por isso que eu primeiro faço a Semana Furar a Orelhinha de Bebê, online, gratuito. Por quê? Para dar oportunidade para todo mundo conhecer. A oportunidade passa, sabe, na frente das pessoas. Algumas pessoas percebem, outras não, e tá tudo certo. O que eu busco? O que eu tô buscando com a Semana Furar a Orelhinha de Bebê? Eu tô buscando as águias. Eu tenho certeza que são as águias que eu vou encontrar nessa busca incessante que eu estou fazendo. São as águias, sim, que vão entender que elas podem voar, que elas podem, sim, vir fazer parte do método FOB e entender isso. E no momento que vocês começarem a entender isso, que vocês podem voar como águias, aí muita coisa vai mudar na vida de vocês. Aí vocês vão começar a entender o que vocês vão fazer com essas chaves que eu libero. Porque eu libero chaves o tempo inteiro. Mas uma coisa é você anotar as chaves. Outra coisa é você aprender como usar essas chaves na sua vida. Então, essa chave que eu liberei é para que vocês parem e pensem. Quem são vocês nessa história? Será que de repente vocês não são águias que estão em terreno de galinha? Se vocês são, faça o com vocês mesmos. Vocês não precisam que ninguém faça isso para vocês. Ou se de repente vocês quiserem que eu seja esse pesquisador que está fazendo vocês olharem para o céu, eu posso ser, não tem problema. Eu só não tenho como fazer por vocês. O meu papel aqui é entregar
as sementes, é entregar as oportunidades. O meu papel é entregar as chaves. Mas, se vocês vão conseguir aproveitar essas chaves ou não, aí já não é problema meu. Entende isso? É a mesma história do pesquisador. Qual era o objetivo dele ali? O objetivo dele era mostrar para o bebê águia que ele podia voar. Agora, a resposta do bebê águia já não estava mais nas mãos dele. Só que ele entendeu que era uma pesquisa que ele estava fazendo. Ele mesmo tirou o bebê águia de perto da mãe, que era onde ele iria aprender a voar, e botou ali no terreno das galinhas, porque ele queria fazer uma experiência. Só que assim, ele foi o causador de ter atrasado a vida do bebê águia. Então ele mesmo era o responsável por tirar o bebê águia dali e mostrar todos os dias, até que esse bebê águia aprendesse a voar. E seguindo nesse contexto, se vocês pararem para analisar o que eu faço aqui com vocês, é um pouco isso. Todos os dias eu repito chaves e eu entrego para vocês. Eu falo de livros que vocês têm que buscar, de coisas que vocês precisam ouvir. E eu falo uma coisa também com vocês, gente. Eu falo com vocês o quê? Vocês são a média das 5 pessoas que vocês mais convivem. Então, presta atenção quem são essas 5 pessoas. Se são pessoas que ainda vivem em terreno de galinha, ou se são pessoas que já entenderam que são águias, porque todos nós somos, tá? Todos nós somos. Porém, nós somos resultado do meio onde a gente vive. E se nós somos resultado do meio onde a gente vive, e se a gente está vivendo em terreno de galinha, é natural que a gente fique ciscando no chão, procurando minhoca. O que, na verdade, nós temos força e garra o suficiente para olhar para o céu e começar a voar como uma águia. Porque, gente, vocês vieram para esse mundo, para esse planeta, para evoluir, para prosperar. Não tem por que vocês continuarem ali na média. Entende? 97% da população vive na média. Por quê? Porque o que eu tô falando aqui para vocês não se ensina nas escolas, não se ensina na universidade. Eu não aprendi nada disso, nem na escola, nem na universidade, gente. Eu aprendi sim, quando eu resolvi olhar para o céu e buscar aonde eu poderia ir. Que voo é esse que eu poderia dar? E comecei a pegar ferramentas. O que seria isso? O empreendedorismo me trouxe essas ferramentas. E começou a mudar totalmente meu mindset. Começou a mostrar que sim, que eu podia muito mais do que os resultados que eu estava tendo até ali. E por isso que eu trago isso para o método FOB. E o método FOB, gente, quem já é minha aluna aí, se quiser depois entrar aqui para de repente explicar um pouco isso, é muito mais do que furar a orelhinha de bebê. Não basta você aprender a furar a orelhinha de bebê. Você tem que ter noção de empreendedorismo. Você tem que acreditar que você é uma águia, que você pode voar, que você não precisa ficar em terreno de galinha, que você não precisa passar a sua vida toda reclamando. Porque muitas pessoas perdem tanta energia, perdem tanto tempo reclamando, que não percebe a força intrínseca que elas têm, que elas podem voar. Fazendo essa analogia da história que eu contei da águia e da galinha, vamos fazer o seguinte. As galinhas são aquelas que estão ali ciscando no chão e reclamando que a vida não presta, que nada dá certo pra mim, que a culpa é de fulano, que a culpa é de Beltrano e trelelê, tralalá, tralalá. E quem é a águia? Quem é a águia nessa história? A águia é aquela
que não perde tempo com reclamação. A águia é aquela que simplesmente olha para o céu e pensa: eu vou voar, eu posso voar, eu acredito que eu posso voar. Nem que no início o voo seja assim meio... não tem um sincronismo. Tá tudo certo, tá aprendendo. E esse é o processo. E quando você entende que é o processo do aprendizado, porque nós precisamos passar por esse processo do aprendizado, é você parar e entender. É aquele bebê águia que todos os dias o pesquisador está levando ele para ele olhar para o céu. Primeiro, ele teve que fazer todo um movimento na mente desse bebê águia para despertar. É um despertar. O que eu estou fazendo com vocês aqui, por enquanto, é apenas um despertar. Eu estou apenas despertando o que existe dentro de vocês. No momento que vocês despertarem para isso, aí sim vocês vão para a segunda fase, para o segundo momento, que é: ok, eu já entendi que eu sou uma águia, eu já entendi que eu posso voar, eu já entendi que eu sou forte, que eu não preciso ficar lastimando, reclamando, botando a culpa nos outros. No momento que você entender isso, você já despertou, já passou desse processo do despertar, aí você vai vir pro vou pegar as chaves. Que chaves são essas? São as ferramentas que você precisa. Onde você vai encontrar essas ferramentas? Nos livros que eu falo aqui na live, nos livros que eu falo dentro do método FOB com as minhas alunas, nos livros que eu falo nas mentorias, que a gente tem mentoria também. Por que é importante que as alunas do método FOB tenham mentoria? Vocês vão continuar ali na semana Furar a Orelhinha de Bebê, vocês vão perceber que vai ter um dado momento que vocês vão entender que tem mentorias também. E mentorias que vão além do que eu falo com vocês aqui na internet. É uma mentoria para que essas alunas comecem a entender como que elas vão começar a utilizar essas chaves. Aí, então, o primeiro passo é o despertar, é o acordar para a vida, é começar a perceber que sim, você é uma águia, você pode voar, você não precisa ficar vivendo em terreno de galinha. O segundo momento é como utilizar essas chaves. O que eu faço? Entende? Estou entregando muitas chaves para vocês, só que vocês têm que saber em que momento utilizar cada chave. E a mentoria vem para isso, vem para dar esse alicerce para vocês, que é o segundo pilar do método FOB, o método Furar a Orelhinha de Bebê, que é a noção de empreendedorismo. E nessa noção de empreendedorismo, você vai aprender como você utiliza essas chaves. E no terceiro momento, depois que você despertou, aprendeu a utilizar essas chaves, começou a utilizar essas chaves na sua vida, aí vem o terceiro momento, que é o transbordo. Por que é importante isso? Porque o transbordo tem total ligação com o terceiro pilar do método FOB, que é o método da prosperidade. Eu sempre falo aqui com vocês, para vocês não ficarem retendo conhecimento, porque se vocês ficam retendo conhecimento, ou se vocês ficam retendo o que vocês aprenderam, o que está sendo bom para vocês, vocês entram num processo de escassez. E quem tem escassez nunca vai ser próspero. Quando eu falo em prosperidade, gente, as pessoas sempre associam prosperidade a dinheiro. Também é dinheiro. Mas você precisa entender o seguinte: o dinheiro é o resultado do que você está fazendo. Primeiro você precisa despertar, depois você precisa aprender a utilizar as chaves e em terceiro momento você precisa transbordar na vida de outras pessoas. E no momento que você entende como utilizar as chaves da forma certa e começa a transbordar na vida de outras pessoas, aí sim vem o dinheiro, aí vem o resultado. Você está transbordando. O que se entende? Se está transbordando é porque está sobrando.
Prosperidade é isso. Prosperidade é crescimento em todas as esferas da sua vida. É no seu relacionamento dentro de casa, é no seu relacionamento no trabalho, é no seu relacionamento com o cliente que você vai ter. Se você está aqui e quer entrar no método FOB, já está assistindo a Semana Furar Orelhinha de Bebê, quer entrar para o método FOB, você vai ter que entender que você vai ter que fazer sim transbordo na vida dos clientes, porque são esses clientes que vão simplesmente te indicar para outras pessoas, e aí sim o seu negócio começa a crescer. É no momento que você transborda na vida de outras pessoas que o universo começa a conspirar a seu favor e as coisas começam a acontecer. Então, ainda naquela historinha que eu contei lá no início da live, da galinha e da águia. Então, as pessoas que hoje ainda estão vivendo em terreno de galinha, no fundo, todos são águias, mas não houve ainda o despertar. No momento que essas pessoas despertarem e elas entenderem todo o contexto, vai todo mundo voar como águia. Aí a gente acaba com a escassez no nosso mundo, a gente acaba com a escassez no nosso planeta. E quando eu falo em escassez, gente, existem muitas pessoas que têm dinheiro, porém são escassas. Sabe por quê? Eu não sei se vocês conhecem, eu já vi muita gente assim. Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas ela é escassa. Ela fica ali, ó. Não posso dar conhecimento para ninguém, senão vai faltar para mim. Não posso fazer isso, senão vai faltar para mim. Quando a pessoa pensa em falta, ela já demonstra automaticamente que ela é escassa. E a pessoa escassa, se ela perde o dinheiro, ela não sabe qual ganhar de novo. E por falar, eu falei uma palavra errada aqui, eu falei ganhar dinheiro. O tema correto não é esse, tá, gente? Aprende aí, pega, porque é uma chave. A gente não precisa aprender a ganhar dinheiro. A gente precisa aprender a fazer dinheiro. Make money. Os americanos usam muito isso. Make money. Você tem que aprender a fazer dinheiro. Você tem que aprender a construir múltiplas fontes de renda. Por quê? Múltiplas fontes de renda. Porque esse é o segredo. Esse é o segredo dos grandes milionários e bilionários que estão lá em cima. Eles constroem o tempo inteiro múltiplas fontes de renda. E você também pode. Não importa se você ainda não está num patamar hoje que te dê esse direcionamento de múltiplas fontes de renda. Mas você está aqui, nesse despertar. Você está entendendo hoje que você é uma águia e que você não precisa mais ficar ciscando em terreno de galinha. Esse já é o primeiro passo. O segundo passo é você entender o que você pode fazer a mais para começar a construir o seu novo negócio. Será que é com o método FOB? Pode ser que sim, pode ser que não, e tá tudo certo. Por isso é importante você assistir às 3 aulas da Semana Furar a Orelhinha de Bebê. Hoje foi liberada a primeira aula, vocês começaram a ter um norte, começaram a ter noção de quem sou eu, da onde eu vim, como que eu comecei, como que eu construí o método FOB, como eu estou tirando isso da cartola de repente. E vocês podem ter certeza de uma coisa. Eu estou tão determinada, mas tão determinada a levar esse método para todos os lugares do Brasil, que daqui a pouco todas as mães só vão querer colocar o brinco com o método FOB. E se você já tiver isso nas suas mãos, você pode ter certeza que você vai sair na frente. E eu não teria o menor sentido eu trazer tanto conteúdo se eu não quisesse expandir isso tanto. Eu quero. Só que como que eu entendo hoje que eu posso expandir? É dividindo isso com vocês. É compartilhando isso com vocês. É uma coisa que eu sempre falo, eu quero e vou e já estou fazendo, não é um sonho, não, já está acontecendo, é fato, é real. Eu estou plantando uma sementinha em cada estado desse Brasil. E eu quero que vocês
que hoje já são sementinhas, que estão começando a germinar na região de vocês. Eu quero que vocês cresçam, que vocês prosperem, que vocês descubram a força intrínseca que tem dentro de vocês, que pode levar vocês a patamares muito maiores. E eu quero que quem ainda não está no método FOB, mas já entende que sim, que é uma grande oportunidade, que agarre isso com todas as forças, gente. Joga para o universo. Trabalhe o processo de visualização. Esse é um grande segredo também que muitos milionários e bilionários usam. É o processo de visualização. Por que eu falo isso com vocês? Alguém deve estar falando assim, Suzana, mas você ainda não é milionária ou bilionária. Sim, eu ainda não sou, mas eu ando com eles. Eu sei que eles fazem isso, porque eles falam. Como que eu ando com eles? Pega que essa é uma chave. Você pode andar com o milionário, bilionário que você quiser. Você pode ter eles como mentores. Sabe como? Lendo os livros deles, descobrindo que livro que eles leem, o que eles fazem, assistindo as lives deles, comprando os cursos, entrando em mentorias. É assim que você aprende os segredos. É assim que a sua vida começa a acontecer. E a nossa vida, gente, muitas das vezes começa a acontecer ainda no escuro. Ninguém está vendo. E é muito parecido com o processo que a natureza utiliza. Você imagina, vamos supor que isso aqui é uma terra. Eu pego uma semente, certo? Eu pego uma semente e planto aqui nessa terra. Aí eu preparo a terra, molho ela, luz do sol, tudo o que precisa. Só que vai ter um período longo ainda para a gente começar a ver o que está acontecendo. Vai demorar para aparecer a primeira plantinha ali nascendo. E isso acontece na nossa vida também. Quando a gente começa a plantar uma sementinha na nossa vida, quando a gente começa a construir um negócio, é meio como uma semente mesmo. Só que sabe o que acontece? Preste atenção, porque isso é uma chave. A maioria das pessoas que pegam muitas das vezes as sementes certas e plantam, elas querem resultado imediato. E não existe resultado imediato. Nem a natureza dá um resultado imediato. Você já tentou pegar uma semente de maçã, por exemplo, plantar? Você acha que no dia seguinte já vai estar uma árvore cheia de frutos? Nunca. A gente não está falando de milagre, a gente está falando de vida real. E vida real é isso, é você pegar, plantar sua sementinha ali e cuidar, preparar essa terra. A semente precisa ser boa, porque se você plantar semente ruim, você vai ter uma plantação ruim. A semente precisa ser boa e essa terra precisa estar preparada. Que semente é essa? Que terra é essa? Trazendo para a nossa analogia da vida, a terra é a nossa mente. E as sementes são as ferramentas que você está pegando para plantar. É você começar a escolher o que vai entrar na sua mente. E parar de perder tempo que não te leva a nada. Enquanto vocês não entenderem que vocês têm que parar de perder tempo com o que não leva a nada, nada vai acontecer. E entender também que o que você está plantando precisa de um período, um processo para que essa semente comece a germinar. E você precisa esperar. Por que muitas pessoas desistem e perdem a plantação toda? Às vezes a semente já estava até ali brotando. E a pessoa simplesmente, por não ter um resultado imediato, ela vai embora. E vai fazer outra coisa, e vai tentar outra coisa, ou vai se lamentar porque não deu certo para mim, e blá blá blá, e tititi. E a semente estava ali. Ela iria crescer, ela iria germinar e poderia trazer muitos frutos.
Então, gente, é exatamente isso, é entender esse contexto. É por isso que eu trago esses 3 pilares para o método FOB, que é a colocação do brinco, o empreendedorismo e a prosperidade. Se você não tiver esses 3, você não tem o método FOB com você.